No vídeo anterior eu contei a história dos meus pais na PL, assim, bem por alto, e no vídeo que se seguiria, eu fiquei de contar sobre a minha juventude na PL. Mas como tiveram dúvidas sobre a PL em si, eu resolvi fazer esse vídeo aqui contando um pouco da história da PL e também das principais práticas. Uma pessoa perguntou quem que a gente venera, se era algum deus ou um messias. A gente na pele orava para Deus que chamava. Tinha um nome japonês para tudo. O nome do Deus era Mioya Okami, que meio que significava assim todas as coisas que existem. Seria a natureza. É basicamente o Deus como uma vontade que governa tudo, só que uma vontade fria e imparcial. E a gente tem um oratório que se chama Omitamá, e a gente faz uma certa reverência, sim, para orar. E nesse oratório disse que tem lá a alma, tipo, tem Deus. Nesse oratório você reza para Deus, reza para seus antepassados também. Inclusive, quando um parente nosso que é da pele morre, existe uma cerimônia lá com o corpo da pessoa em que o mestre ele faz um movimento como se estivesse levando a alma dessa pessoa para o Omitama. E também rezamos para o patriarca da instituição que chamamos Oshio Yasama. Agora, essa parte aí de Oshio Yasama que é interessante. E aí eu vou aproveitar então para contar a história da PL, falar sobre a questão do patriarca e também sobre a base budista e shintoísta da PL. Então, como eu disse, a PL nasceu no Japão. Eu fiz uma cola aqui e vou ficar lendo. É, o primeiro precursor da PL é um cara chamado Mestre Kanada, que nasceu em 1863 e ele fundou a primeira seita com base no shintoísmo, e essa seita se dissolveu com a morte dele. Ele é o primeiro precursor dos ensinamentos da PL, porque ele descobriu que as doenças são avisos de Deus. É um ensinamento que existe na PL que as doenças são avisos divinos. E ele descobriu 18 dos 21 preceitos da PL. Se vocês pesquisarem no Wikipédia, vocês vão achar bastante sobre a PL, sobre os preceitos da PL, sobre, se eu não me engano, sobre a história da PL também e sobre os patriarcas. Então basta dar um Google assim, Perfect Liberty. Mas a PL tem 21 preceitos que são a base dos ensinamentos dela e que seriam tipo guias para as nossas ações. Porém, o maior problema disso tudo é que as pessoas vão interpretar essas coisas a seu bel prazer, né? O primeiro preceito e o mais importante é o vida é arte, que é basicamente a vida é uma arte e a gente tem que fazer arte diante das situações usando a nossa criatividade, a personalidade que recebemos de Deus. Tinha um outro preceito interessante que é o haja ao perceber, que é você, quando recebe percepções divinas, você agir de acordo com a percepção. Tinha um outro também que chama Viva Radiante como Sol, você ser o sol da vida das pessoas. Um outro que é Ao se deixar levar pela emoção, perde-se o eu. Então, na PL, a gente combate muito as emoções negativas. Então, disse quando você está manifestando, por exemplo, a raiva, você não está manifestando a sua verdadeira personalidade. A sua verdadeira personalidade seria um estado de papel em branco em que não há nenhuma emoção negativa. Então, eu dei exemplo desses preceitos aí, mas o mestre Kanada descobriu 18, orando provavelmente, e ele deixou para o próximo mestre descobrir os últimos três. E já vamos para o primeiro fundador. A PL teve 3 fundadores no total. Seria tipo o Papa, né? Que se chamava Tokuharu Miki. Era um monge budista, então aí temos uma raiz budista. Ele vivia em grande dificuldade financeira e sofria de bronquite asmática. Foi quando ele encontrou o mestre Kanada e se tornou
o seu discípulo, e o mestre Kanada curou a bronquite dele, do Tokuharu Miki. Em 1917, o mestre Kanada disse, então, ao Tokuharu Miki: dentro de pouco tempo morrerei, e a seita que eu criei também será extinta. Então você deve plantar uma muda de frisieira, que é uma espécie de arbusto, no local em que eu morrer e orar diante dela diariamente. Então, de acordo com essas orações, surgiria uma pessoa capaz de perceber os últimos 3 preceitos, de receber a intuição dos últimos 3 preceitos. Então, o mestre Kanada orou diariamente por 5 anos, fizesse sol ou chuva, sentindo algumas vezes insegurança sobre essa pessoa iluminada, se ela apareceria ou não. Até que em 1924 ele mesmo recebeu a revelação divina dos 3 últimos preceitos da PL. E ele então fundou uma seita chamada Hitonomichi, que é em português Caminho do Homem, e essa é a precursora da Perfect Liberty. Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, porque já tá ficando longo também. Eu não sei fazer as coisas muito resumidas. Então vou parar por aqui e na próxima eu continuo com a história da PL.